Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como na thumb e no título desse vídeo, eu vou te explicar da onde que vem a riqueza do Pablo Marçal. Exatamente. Não necessariamente o caminho que ele fez, mas sim o ponto primordial para ele construir essa riqueza que ele tem hoje. E não sei se você acompanha, mas a política de São Paulo está furando a bolha de política e está aparecendo para todo mundo está sabendo o que é Pablo Marçal. Uns estão achando isso de maneira negativa, outros positiva, e eu não estou nem aí para isso, eu quero só falar a questão primordial da onde que ele enriqueceu, tá bom? Então bora lá. Para isso, a gente tem que entender o que é. Eu vou falar de dois pontos aqui para tu entender onde é que eu quero chegar. A primeira coisa, Pablo Marçal, ele declarou, por exemplo, que quando a Rede Globo, o Fantástico, fez uma reportagem falando do fato que ele levou uma galera pro monte lá para fazer uma oração, para fazer alguma coisa, eu nem sei o que eles foram fazer lá, mas um treinamento dele, e a galera quase que foi de F nessa questão. O Fantástico fez uma reportagem falando muito mal do cara, tipo, pô, o coach picareta, não sei o que lá e tal, falando essas coisas. E o que o Pablo Marçal fez? Ele pegou essa galera que entrou nos stories dele, que veio da Rede Globo, né, que é um canhão de mídia, para quem não sabe, a Globo é uma das maiores redes de televisão do mundo, ela é a terceira no mundo, né? Não estamos falando de Brasil, estou falando de mundo. E ela é um canhão de mídia. Se o seu nome aparece na Globo, muita gente chega no seu Instagram. Ainda mais de maneira negativa, que o público eles gostam de coisa negativa. Então o Fantástico, a Globo, falou mal do Marçal, a galera correu nos stories dele, ele viu que ele estava sendo bombardeado por coisas negativas, e uma pessoa normal, o que ela faria? Ela ficaria triste, fala, pô, velho, aconteceu que deu ruim lá a questão, mas eu sou do bem. O Pablo Marçal fez o contrário. Ele pegou esse 1 milhão de pessoas que acessaram os stories dele, e o que ele fez? Ele fez tráfego pago para essa galera, com um direcionamento detalhado para esse povo, e vendeu para essa galera. Por incrível que pareça, ele construiu uma narrativa para essa galera que veio do Fantástico com a mentalidade que ele é um picareta, e convenceu essas pessoas a comprarem dele. Com isso ele fez 20 milhões a mais no lançamento que ele iria fazer, só por causa disso. Então o que ele fez? Ele transformou o limão em limonada. E esse que é o ponto principal que eu acho que fez o Pablo Marçal e faz o Pablo Marçal cada vez ganhar mais dinheiro. Ele pega um conceito que é chamado de antifrágil, e ele bate em cima disso de maneira excelente. Ele é um dos caras no Brasil que eu vejo que é mais antifrágil. E o que seria ser antifrágil, que é o ponto principal desse vídeo? O conceito de Nassim Taleb, que foi o responsável por criar esse termo antifrágil, ele tem até o livro que chama Antifrágil, foi daí que eu aprendi sobre. Ele fala que o antifrágil é mais do que ser resistente ou resiliente. É crescer e melhorar em meio ao caos e adversidade. Eu tô falando isso porque eu anotei aqui para falar sobre esse vídeo. Pra falar nesse vídeo exatamente. Então o que acontece? Além de você ser um cara que, por exemplo, as pessoas te batem e você aguenta apanhar, você é o contrário. Tu é tipo massa de pão. Quanto mais a pessoa bate em você, mais você cresce. E isso que o Pablo Marçal faz. Eu não entendo como que o cara consegue fazer isso. Você acompanhando essa política na corrida eleitoral para prefeito de São Paulo, quanto mais as pessoas batem no Pablo Marçal, mais ele cresce, mais ele se descola dos concorrentes. E você pode ver isso em entrevistas, você pode ver isso em relação de jornalista fazendo questionamento para ele. Quanto mais os caras são perspicazes em perguntar as coisas para ele, mais ele consegue desenvolver. E isso é um fato que a gente já vê desde essa época do Fantástico, cara. O cara viu que chegou 1 milhão de pessoas nos stories dele vindo de um tráfego negativo, de uma rede de mídia que estava falando de maneira negativa. Ele chegou e falou assim: ei, você entrou dentro do meu Instagram para ver a questão do monte. Mas esse monte de lixo emocional que tá aí, clique no botão abaixo e saiba mais. A pessoa que chegou ali, que nunca viu o Pablo Marçal, acha ele um picareta, vê aquilo e fala, mano, esse cara tá de brincadeira. Clica, entra na landing page do cara, na página de vendas, vê um script totalmente montado para mudar a opinião do cara, e o cara fala, mano, eu acho esse cara um picareta, mas esse cara é da hora, eu vou comprar um produto dele ou alguma coisa do tipo. E isso aconteceu, por isso que ele conseguiu, através da diversidade, através do caos, transformar aquela visão, aquele tráfego negativo em 20 milhões de reais para a conta dele, tá bom? E outro acontecimento, cara, na política, na prefeitura de São Paulo, na corrida para a prefeitura de São Paulo, eles simplesmente censuraram o Instagram dele, que estava com 13 para 14 milhões de seguidores, e agora, nesse exato momento, o cara já tem 4.5 ou 4.0 milhões de seguidores no Instagram novo dele, no reserva. Então você imagina, o cara ele tava com um Instagram de 3 milhões e foi censurado. Pô, bateu o caos, bateu a diversidade.
ele utilizou isso como um grito de guerra para trazer vários influenciadores que não estavam se posicionando a favor dele. Porque o influenciador não quer ter um Instagram censurado. Então, ele quer ajudar um cara para mostrar que censura não é aqui no Brasil. E, consequentemente, vários influenciadores que não iriam se posicionar politicamente começaram a mandar tráfego pro perfil do Marçal, que é o quê? Marcar o Marçal, falar para seguir o Marçal e blá blá blá. Então, assim, ele mudou o game, ele conseguiu ter um acesso que ele não teria se ele não tivesse essa diversidade. E é isso que eu queria trazer para a sua vida, porque eu penso muito nisso, no que a vida é ruim mesmo, o negócio é ruim. Se você olhar pela ótica cristã, a vida é para ser ruim, a vida boa é depois da morte. Então entenda, a vida sempre vai pegar, ela vai ter uma laranja, uma banana nessa mão, mas ela vai sempre te entregar um limão. E geralmente quando tu é novo, que eu acho que é o público desse canal, tu vai pegar e vai chorar que nem mulherzinha. Não necessariamente mulherzinha, né? Mas você vai chorar que nem criancinha. Criancinha que nasce já chorando. E tu não vai desenvolver. Sendo que, na verdade, tu tem que ver o caos. E quanto mais você tá no caos, mais oportunidades você enxerga. Eu falo isso com todos os meus amigos. Todas as vezes que entendeu? Eu vi uma oportunidade de melhorar e eu aprendi. Eu falo que eu sou um gestor de tráfego muito bom porque no início da minha carreira, tudo que podia dar errado dentro do gerenciador de anúncios dava errado. Era uma bomba. O meu PC era ruim, tudo era ruim. Então, se eu era bom no caos, agora que eu estou num momento bom da minha vida, eu vou reinar. Não necessariamente reinar, que eu estou falando de Pablo Marçal, mas se desenvolver muito mais do que as outras pessoas. Então, entenda, toda vez que acontecer alguma coisa ruim na sua vida, é uma grande tendência de melhorar, entendeu? Então, aprenda isso, fazer do limão uma limonada. Por exemplo, outros exemplos de caras que se desenvolveram muito bem. Thales Gomes é um empreendedor, dono do G4 Educação, cofundador, na verdade, e ele foi cancelado porque ele falou que não gostava de trabalho home office. Quer trabalhar home office, trabalha em outra empresa. E a mídia esquerdista bateu em cima, bateu em cima disso. E o que ele fez? Ele usou isso como uma maneira de se proteger e chegar em mais gente. E quando ele chegava em mais gente, quando as pessoas chegavam dentro do perfil no Instagram dele, ele tinha um script pronto para receber essas pessoas que vieram de maneira negativa, aumentar o engajamento dele e ele convencer essas pessoas que ele era uma pessoa que fazia sentido para o público dele, que é empreendedores. Então chegava muita gente negativa, que para ele o negativo seria chegar esquerdista, mas ao mesmo tempo, por aumentar o engajamento dele de maneira negativa, né? Mas mesmo assim, aumentar o engajamento, ele conseguia conversar cada vez mais com empreendedores e trazer mais gente para comprar os produtos dele. Ryan Santos, o cara é mestre em fazer isso, é tanto que ele cresceu, ele falava quando ele estava com outro canal, que a intenção dele era sempre arrumar briga com gente maior do que ele, porque pessoas maiores trazem tráfego para ele, ele conseguia, tipo assim, de 10 milhões de pessoas que chegavam, sei lá, com a ótica negativa sobre ele, ficava depois 1 milhão de pessoas que acabavam gostando dele. Então, ele era antifrágil nessa questão, Thales Gomes é antifrágil. Então, entenda, isso a gente está falando em questão de quê? De influenciador, de mídia, de hater, entendeu? Isso tu pode aplicar na sua vida, como eu te falei. Por eu ter nascido num ambiente de gestão de tráfego, onde tudo dava errado no gerenciador de anúncios para mim, eu sei mexer com várias coisas que outros gestores não sabem. Isso vai em várias coisas da sua vida, por exemplo. Por eu ter nascido magro, eu sou um cara que treino, entendeu? Treino bastante, tenho essa rotina, tenho facilidade em, por exemplo, frequentar academia, comer de maneira saudável. Por eu ter nascido com muito doente em relação a, por exemplo, a crise com certo tipo de alimento, eu sou um cara que não sou acostumado a comer muito doce, muitas coisas. Isso é um ponto positivo. Então, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu acabei sendo antifrágil, não sendo um cara que eu resisto àquilo, mas que eu fico melhor com aquilo. Então, a tendência, o que eu vejo que mais traz riqueza para o Pablo Marçal é ser um cara que quanto mais você bate nele, mais ele cresce e tudo que acontece de ruim, ele procura aprender e crescer. Não ficar no mesmo lugar, tipo assim, sendo resistente. O cara é que nem um músculo. Quanto mais tu machuca o músculo na academia, alguma coisa do tipo, mais seu músculo cresce. Então, essa que é a ideia que eu tenho. Se tu curtiu,
deixa uma curtida, comenta, se inscreve no canal. 80% das pessoas que veem o meu vídeo não são inscritos no canal. Esse canal eu falo um pouco das minhas opiniões, como eu estou falando aqui, de crescimento de vida, marketing digital, e também faço os vídeos relacionados a tráfego pago. Eu sou um gestor de tráfego há mais de 3 anos e já gerenciei tráfego de mais de 80 empresas e já investi mais de 3, 4 milhões de reais em tráfego, tá bom? Então se inscreve, valeu, falou e tchau!